Fala, comprador! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu quero contar para vocês a história da metodologia Strategic Sourcing, como ela surgiu, quando ela surgiu e os personagens que fizeram essa metodologia, né, e tudo que engloba ela ser tão famosa, né, tão utilizada hoje no meio da área de compras. Esse vídeo que você vai assistir aqui na frente é uma extração, né, é um pedaço do treinamento online de Strategic Sourcing ao vivo que nós fizemos agora no mês de março. Então eu fiz um corte, né, para aproveitar e te contar um pouquinho essa história que eu particularmente acho muito interessante. Eu sou Renato Norato, sou fundador da Forrat, uma empresa especializada em desenvolver e empoderar os profissionais e as áreas de compras. Vou conversar um pouquinho sobre a metodologia, né? A história de compras, né? A história da metodologia do Strategic Sourcing. Lá na década de 70, até vou voltar aqui um pouquinho, na década de 70, três caras geniais, né, conseguiram organizar melhor, isso na década de 80, pessoal. Então, Strategic Sourcing não foi inventado pela Vorat e nem é tão moderno assim. Tá? Já existia isso lá na década de 80. Três caras famosos: It Kearney, Michael Porter, que é o vô do Harry Potter, e o seu Peter Kraujik, ou Kraujik, seja lá como é que a gente quer chamar ele aqui. Tá? Esses três senhores conseguiram bolar um processo genial de organizar melhor nossa forma de comprar. Tá? Começando aqui com o meu amigo aí, o Peter Kraujik, com o meu amigo It Kearney. Né? O It Kearney, não sei se vocês sabem, aí eu estou lendo, né? Não estou ouvindo, mas eu estou lendo o livro que fala sobre nos bastidores da McKinsey. Né? Nosso, eu quero que um dia a Vorat tenha aí como referência, né, a McKinsey, porque eu acho que deve ter os problemas dela lá, os defeitos dela, mas não dá para negar que é uma senhora consultoria. Um dia a gente vai chegar lá. E para chegar lá a gente tem que ler, né, e absorver como que o McKinsey, né, chegou onde ele chegou. E não sei se você sabe, mas o It Kearney, né, que é o Tom Kearney, foi um dos sócios fundadores aí da McKinsey lá atrás, junto com o McKinsey. Depois ele saiu e criou a It Kearney. Tá? Mas o cara era genial, todos os dois, tanto o It Kearney quanto o McKinsey, os dois eram genial. E aqui eu quero falar do It Kearney, porque ele inventou, né, os 7 passos do Strategic Sourcing. Os 7 passos do Strategic Sourcing, ele começa com, né, você definir aí o perfil da categoria, selecionar a tua estratégia de abastecimento, gerar aí os teus fornecedores que podem trabalhar, você pode trabalhar com eles, selecionar, né, o caminho aqui da implementação, selecionar e negociar com os teus fornecedores, depois integrar esses fornecedores, né, criar todo o processo e depois fazer o acompanhamento disso de alguma maneira. Tá? Então esses são os famosos, que a gente chama os famosos 7 passos da metodologia Strategic Sourcing. Eu tive a oportunidade, há uns 20 anos atrás, a Nestlé contratou a It Kearney para dar um treinamento para a gente. Primeiro eu tive um treinamento no Brasil, depois eu tive alguns treinamentos no Centro de Excelência na Suíça. Né? A Nestlé tem um Centro de Excelência que fica lá na Suíça, e eu, graças a Deus, pude ir algumas vezes para lá. Algumas vezes eu fui para aprender metodologia, algumas vezes eu fui para ser treinado na metodologia para voltar para o Brasil e aplicar esse treinamento para o time de compras da Nestlé Brasil, para desenvolver, né, essa metodologia. Então, e depois, claro, por muitas vezes eu apliquei, então eu me aprofundei muito no conhecimento. Apesar de admirar a metodologia da It Kearney, particularmente, eu acho ela muito complexa. Ela demora muitos meses para a gente finalizar. Né? Claro que talvez nos Estados Unidos, talvez países mais maduros, que o comprador está mais dedicado à compra, ou você tem compradores que são muito específicos, especialistas. Né? Na DHL, por exemplo, tinha um comprador, né, na Alemanha que cuidava só de software, eu tinha um cara que só cuidava de hardware, tinha um cara que só cuidava de comunicação, um cara que cuidava só de telefonia.
dava para fazer pelo volume que eles tinham. Aqui no Brasil a gente não tem esse volume. Então, olhando isso, eu fui percebendo que tinha alguns passos que dava para a gente suprimir sem perder a qualidade do processo. Por isso que a gente hoje trabalha com os 5 passos que a gente chama de Vorati Sourcing Model, que é o nosso modelo de Strategic Sourcing. Não perdemos qualidade, não perdemos parte do processo. O que a gente eliminou foi alguns subpassos e agrupamos de uma maneira melhor, que nós entendemos que é mais fácil do processo do Brasil assimilar e, principalmente, colocar em prática. Não adianta eu ter uma metodologia que demora meses, se eu não vou ter 3 meses, eu já acho muito tempo. Eu tenho constantemente trabalhado com a minha equipe para ver se a gente consegue reduzir e fazer isso mais rápido, né? Porque hoje a gente faz em 3 meses, então se eu conseguisse fazer isso em 2 meses, 2 meses e meio, eu tenho um ganho de escala. E aí eu poderia entregar mais resultado. Aqui nesse processo demoraria muito mais tempo. Outra coisa que a gente percebeu nesse processo, né, do Etikane, aqui dos 7 passos, era muito americanizado. A gente precisava localizar isso. Tem muita coisa que não tem no Brasil, tem coisa que não faz sentido, né? Até a forma de negociar no Brasil é diferente de negociar nos Estados Unidos, diferente de negociar na Europa. Então a gente localizou esse material para dentro do nosso Vorati Sourcing Model, que são nossos 5 passos do Strategic Sourcing. Depois, né, que a gente falou aqui da metodologia lá do Etikane, também temos as 5 forças de Porter, extremamente importante, nós vamos usar bastante isso para montar a nossa metodologia por alguns motivos. Eu preciso entender qual é a minha força, né, quando eu vou fazer a minha negociação. Gente, fica tranquilo que a gente vai ter um capítulo só para falar e fazer exercício dos 5 forças de Porter. Tá? Mas, deixa eu pegar meu pointer aqui, mas a gente tem aqui todo o processo que a gente faz de entender, eu como comprador, qual é a minha força com relação no mercado, qual é os meus novos entrantes, quem está entrando no mercado, isso facilita ou piora o meu processo. Meus fornecedores, eles influenciam muito ou influenciam pouco. Eu tenho um mercado que eu posso facilmente substituir aquilo que eu estou comprando por qualquer outra coisa e eu preciso entender a rivalidade. Porque, olha só, não adianta eu ter muita força, ter novos entrantes, ter muitos fornecedores, ter até eventualmente substitutos, se esses caras não disputam entre eles. Nós sabemos aqui, né, que algumas categorias os fornecedores se falam. Então não adianta, eles criam lá, né, o mecanismo deles de se protegerem. Então não adianta nada eu comprar uma quantidade imensa disso se o fornecedor acaba se falando e acaba derrubando a minha estratégia. Então eu preciso entender as minhas 5 forças de Porter para eu saber como que eu vou negociar, como é que eu vou lidar, se eu posso apertar mais o fornecedor, se eu posso aliviar na negociação, se eu preciso aliviar, se eu preciso buscar substitutos, se eu tenho substitutos perfeitos para cá. Tá? Outra coisa que a gente vai aprender a usar as 5 forças de Porter para quando a gente for montar estratégia de leilão, porque eu posso olhar minha categoria, e aí leilão a gente vai falar também dentro da matriz Kraujik, que a matriz Kraujik dá uma dica ótima para a gente onde eu posso fazer leilão. Ela pode ser uma categoria que está no quadrante de fazer leilão, mas eu não tenho rivalidade entre meus concorrentes. Eles, por mais que eu faça eles brigar, eles não brigam. Então também não faz sentido eu fazer leilão e eu enfraquecer o meu processo. Eu vou me expor e não vou conseguir nada que eu quero. Depois eu tenho, né, a famosa e querida matriz Kraujik, a qual eu também sou fã, adoro. Vocês vão ver que todo momento eu vou resgatar a matriz Kraujik, que é em cima dela que a gente vai montar toda a nossa estratégia de abastecimento. Fiquem tranquilos, eu vou entrar depois, né, vou também ter um capítulo só para falar de matriz Kraujik, vou explicar, vamos fazer exercício sobre ela. Tá? Mas é importante que, dependendo do quadrante que eu tiver aqui, muda a minha estratégia de negociação, muda
eu como comprador, depois nós vamos até fazer um exercício, na verdade vocês vão fazer vamos avaliar vocês dentro de um processo de maturidade para eu entender qual é o teu perfil comportamental e dado o teu perfil comportamental, como é que a gente trabalha aqui na matriz Kraujik. Muitas pessoas vão entender puxa, por que eu vou tão bem aqui e aqui eu vou mal na negociação. A gente vai trabalhar sobre isso depois, de novo, também temos um capítulo só para falar disso, tá? Para poder enriquecer aqui o nosso dia a dia. Tá? E com a matriz Kraujik a gente vai montar a nossa estratégia. Depois vamos olhar que, dependendo de cada quadrante desse, é uma estratégia diferente. Então, aqui eu tenho 10 dicas de como eu negocio para cá, tenho X dicas para negociar aqui, tenho, sei lá, quantas dicas para negociar aqui, porque às vezes as pessoas falam, mas meu fornecedor, minha categoria caiu em itens estratégicos. Muito bem, caiu em itens estratégicos, então significa que não tenho nada para fazer? Fica tranquilo, aqui tem uma cacetada de coisas que a gente pode fazer para a gente poder aprofundar e também fazer uma negociação mais estratégica que vai nos trazer resultado aqui. Tá? Então, esses são os 3 caras mais importantes, né, da nossa história, da história da metodologia, da história de compras que trazem um processo estruturado para a gente. Claro que, provavelmente a 5 Força de Porta, ela não é usada só dentro da área de compras, ela vem da área administrativa, né, de quem fez curso de administração, também é falado muito bem lá, fala bastante da 5 Força de Porta, mas a gente acaba incorporando isso muito fortemente dentro da nossa metodologia, dentro do nosso processo de compra. E, com isso, a gente traz a nossa metodologia, que é o Vorati Sourcing Model, que a gente já passou, que são os 5 passos que vocês viram, que não é uma versão otimizada, simplificada, diminuída do Strategic Sourcing, ela é uma versão customizada para o Brasil, para as nossas necessidades e que funciona muito bem. Eu, por muitos anos, trabalho com esses 5 passos e, graças a Deus, dentro da DHL, dentro da própria Croton, e hoje com a minha consultoria, eu tenho usado isso e a gente tem tido muito, muito sucesso com todo o material. Tá? Muito bem. Se não perdi nada, não. E aí, vamos efetivamente falar o que é Strategic Sourcing. Alguém quer arriscar aí, em poucas palavras, quer colocar no chat aí, rapidinho, o que é o Strategic Sourcing para vocês? Já dormiram? Não estão ainda aí? Opa, boa, obrigado. O pessoal participando aqui. Vamos lá. Uma estratégia de compras, e isso é uma compras elaborada. Isso é uma compra pensada, é uma compra estratégica saindo do transacional, melhor. A melhor forma de comprar por meio de alavanca de negociação. Boa, Daniela, tá bem alinhado aqui com a gente aqui, né? Foco no negócio, exatamente, estrategicamente focando no negócio. É isso aí, pessoal. Em linhas gerais é isso. Opa, peraí que eu tô nervoso aqui. Estou indo muito para frente. Compras feitas de forma planejada. É isso aí. Deixa eu ver. Compras estratégicas levando em conta as variáveis. Spend, tempo e risco. Boa. Vou dar uma consolidada aqui no tudo que vocês... Na verdade, tudo que vocês falaram está certo. Eu vou colocar aqui de uma maneira, talvez, não resumida não, porque eu acho que eu não sei resumir, né? Mas de uma maneira que coloquei todas as palavras que vocês falaram de uma maneira mais compacta, né? Então, Strategic Sourcing é uma metodologia de compras que analisa profundamente o custo total de aquisição de cada categoria por meio do seu mapeamento, avaliação das especificações, nível de serviço e mercado fornecedor, utilizando alavancas técnicas e comerciais para capturar ganhos. Essa, pelo menos, é a nossa definição aqui do que é a metodologia Strategic Sourcing. E aí o que é interessante, né? A gente carinhosamente fala que a metodologia Strategic Sourcing, né, evita o que a gente chama de cavalo paraguaio. O que é cavalo paraguaio? O cavalo paraguaio, deixa eu botar meu slide aqui que eu não corro o risco de clicar. Cavalo paraguaio é aquela negociação que você faz,
mas que com o tempo ela vai perdendo força e você vai perdendo saving. Por quê? Não era um bom fornecedor, o cara aumentou o preço, o item que o cara te vender era uma porcaria, ele vai se perdendo com o tempo. A metodologia Strategic Sourcing prega de que a negociação que você faz ela é perene. Se você não mexer, ela vai durar aquilo por anos. Claro que ano após ano, ou até algumas estratégias que eu vou sugerir para vocês, da forma com que eu gosto de negociar, quando eu vou fazer metodologia Strategic Sourcing, a gente tem que todo ano gerar saving. Né? Eu não falei para vocês que uma meta é medir compras, quantas vezes compras conseguem entregar resultado. Se eu não fizer isso todo ano, entregar resultado de todos da categoria todo ano, eu nunca vou ser uma área de compras de alta performance. Então, eu tenho que gerar, mas eu gero isso de uma maneira perene. Por isso que faz tanta diferença a usar a metodologia Strategic Sourcing ou não usar a metodologia Strategic Sourcing dentro do processo de compras. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.